fazer então a nossa introdução ao cálculo numérico, né? Daqui a pouco, e aí depois a gente vai falar da primeiro conceito do cálculo numérico, que é o erro. Tá? Então, vamos lá. O que vocês estudaram até agora, cálculo 2, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, álgebra linear, geometria analítica, é o que a gente pode chamar de o mundo analítico. O mundo analítico, ele é exato, é igual, né? Ou seja, se eu pegar 1/3, mais 1/3, mais 1/3, e faço a soma analítica, eu vou ficar com 3/3, e isso é 1, porque eu vou ter com 1/3, mais terço, mais terço. Tenho 3 vezes o terço, eu tenho 1. Isso aí, né, é exato. Mas o mundo numérico, ele não é, ele é um pouco diferente. O mundo numérico é quando eu pego a aproximação do terço. O que é a aproximação do terço? É o 0,33. O 0,33 é uma aproximação de 1/3, né? Então, se eu somo 0,33 com 0,33 com 0,33, eu tenho 0,99. Eu não tenho 1, eu tenho 0,99. Eu tenho uma aproximação. Então, o mundo numérico, ele é um mundo de aproximações, certo? É um mundo que se aproxima do exato. As soluções analíticas, que vocês viram lá em cálculo 2, equações diferenciais, elas são exatas, né? É aquilo exatíssimo. E o que a gente vai ver agora são métodos, né, para atingir a solução exata. Para atingir ela, não, para ficar próximo dela. Nós não vamos chegar na solução exata. Nós vamos chegar bem próximo dela. Tá? E eu vou dizer para vocês, os métodos numéricos, eles chegam bem próximos mesmo. Né? Eles chegam, tanto que em engenharia, né, muita coisa eu conheço aí que é simulação numérica, né? E é uma simulação numérica e funciona perfeitíssimo, né? Você consegue comparar, por exemplo, no meu doutorado, eu lembro de trabalhos em que era possível comparar soluções numéricas com soluções experimentais, colocar, né, resultados praticamente um em cima do outro, de tão bem que ficavam. Então, os métodos numéricos são muito poderosos, né? E a gente vai conseguir fazer coisas muito boas, né? Encontrar soluções, né, para situações em que a gente não tinha nem ideia de como resolver analiticamente. Isso vai ser logo daqui a alguns dias. A gente vai estar resolvendo situações em que a gente não tinha nem ideia como fazer analiticamente, mas numericamente a gente conseguiu fazer, né? Que é essa ideia aqui do mundo analítico versus o mundo numérico. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Professor, o mundo numérico que o senhor se refere é o palpável, é o que tu consegue mensurar, por exemplo, a partir de dados físicos, digamos assim? O mundo numérico é quando eu faço uma aproximação, tá? O analítico, ele é o valor exato. Por exemplo, o analítico é 1/3. O exato é 0,30. O mundo analítico exato é 1/3, certo? O que é o mundo numérico? No mundo numérico é fazer 1 dividido por 3, é 0,33. Só que não é 0,33. Tu sabe que 1 que divide por 3 é uma sequência enorme de números, né? É isso que é o mundo analítico, o mundo numérico. Eu vou fazer uma coisa aqui que essa apresentação não é a apresentação que eu quero. Já vou fechar ela. Primeiro eu vou fazer uma coisa, tá? Não é essa apresentação aqui, é que eu fiz essa aqui é a apresentação do semestre passado. Não sei por que eu abri ela. Ah, sim.
Eu fiz umas mudanças na apresentação e não salvei. Eita, professor de vocês Enfim, estava certo, eu que fiz errado. Tá. Vamos fazer o seguinte. Antes de olhar ali para aquela parte ali, vamos ver o seguinte. Deixa eu só pegar minha caneta. Ver o seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, 1/3, se eu faço assim, ó, 1/3, né? 1/3 ele é um valor exato, é um valor exato, é uma representação analítica, isso aqui é uma representação Quando a gente fala em valor exato, a gente fala em representação analítica. Já 0,33, ele é uma aproximação de 1/3. É uma representação do terço, né? Ou seja, ela não é um valor exato. Então, esse 033, ele é o que eu estou chamando de mundo numérico. Ou seja, é uma representação numérica. Tá. Só que o que nós vamos trabalhar na disciplina são metodologias, né, numéricas. Tá, o que é isso? As metodologias numéricas são metodologias que aproximam, ou seja, se a gente faz uma aproximação, né? Faz a aproximação de resultados analíticos. Por exemplo, o que é um resultado analítico? A fórmula de Bhaskara. É um resultado analítico. Ou seja, na disciplina, nós vamos obter as respostas, vamos obter a solução usando o método de Newton, que é uma metodologia numérica. Então, é um método analítico. E ela vai me dar uma resposta exata. Exata. Certo? Mas eu posso usar, na disciplina a gente vai estudar isso mais daqui a alguns dias, o que eu chamo de método de Newton. Ele vai fazer a mesma coisa, o método de Newton, ele tem a mesma finalidade, ele vai resolver, vai obter raízes de equações, de qualquer equação, inclusive da equação de segundo grau, né? Inclusive da equação de segundo grau. Ele vai conseguir obter as raízes da equação de segundo grau também, né? Mas ele é um resultado numérico. O que ele vai obter vai ser uma resposta aproximada. Vai ser exata. Ela vai ter uma aproximação. Então, o que nós vamos fazer na disciplina de cálculo numérico é trabalhar com esses métodos que vão chegar a uma resposta aproximada. Certo? Nós conseguimos resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, né? Por exemplo, vamos botar aqui. Se você quiser resolver x ao quadrado, sei lá, vamos ver, menos 5x mais 6 igual a 0. Você consegue resolver essa equação. Você resolve essa equação usando a Bhaskara. Mas a gente também pode resolver ela usando o método de Newton. Vamos chegar à solução 2 e 3, né? Exatamente
por Bhaskara. Mas vamos chegar, sei lá, a 1,99 e a 2,99 com, ou 3,001 com o método de Newton. Ou seja, o método de Newton vai resolver a mesma coisa que a Bhaskara, só que de forma aproximada. Ah, professor, mas para que? Se eu conheço a solução exata, para que eu vou querer a solução aproximada? Porque se você pode ter um problema como esse, né? Mais 2x menos 5 igual a 0. Você pode ter um problema como esse. Não tem fórmula para resolver uma equação de terceiro grau. E muitas vezes vocês vão precisar resolver problemas envolvendo polinômios de terceiro grau, né? Ou vocês vão ter, sei lá, tem uma equação lá da hidráulica, né? A equação lá da hidráulica, que é, sei lá, se não me engano, era 2,57 mais 1,72 sobre... mais ou menos isso aqui. E para essa equação, como é que a gente faz para resolver? Não tem fórmula, né? Não tem fórmula. Então, esses resultados aqui, eles não têm solução analítica. Mas, por algum motivo, a gente vai precisar dessas soluções, né? Então, por exemplo, isso aqui é a segunda equação, né? Vamos botar aqui igual a 0, né? Ela é um problema lá de hidráulica, né? Então, como é que a gente vai fazer se a gente não tem uma fórmula de Bhaskara para ela, né? Uma fórmula resolutiva? Quem vai fazer são os métodos numéricos, né? Então, os métodos numéricos, eles aparecem, né, para aproximar soluções analíticas. Então, vamos lá. Então, vamos escrever, então. Numéricos. Então, o que eles fazem? Eles aproximam soluções analíticas. Mas aí alguém vai dizer, mas se eu conheço a solução analítica, eu não preciso do método numérico. Porque a solução analítica ela é mais querida, mas é a que a gente vai querer, né? Porque ela é exata. Mas elas resolvem, né, problemas que a solução analítica não é possível. Ou é muito difícil. Pode resolver aonde, né? Então, tem situações onde a solução analítica ela é muito difícil, né? Ou não tem isso, não tem resposta para isso. Por exemplo, a nossa linda curva normal, né? A nossa linda curva normal, ela se encaixa no problema muito difícil, né? Por exemplo, a curva normal vocês usam aos montes nas disciplinas de vocês, por exemplo, lá nas disciplinas de qualidade, vocês têm lá, querem calcular um intervalo de confiança para ver se as peças estão dentro daquele intervalo. Bom, vocês estão considerando que aquela medida é normalmente distribuída, ou seja, você está calculando uma probabilidade e essa probabilidade segue uma distribuição normal. Ora, para você calcular essa probabilidade, você precisa integrar essa função. Como é que você integra isso? Ah, professor, a gente não integra nada, não tem integral lá. A gente pega a tabela normal e faz as contas. Ok, vocês fizeram a integral, porque a tabela normal, aquela tabela de probabilidade lá que vocês usam, que é a tabela normal, a tabela T de Students, elas são integrais que foram resolvidas, ou seja, vocês têm aqueles numerozinhos, cada numerozinho foi resultado de uma integral, ou seja, vocês resolveram essa integral aqui dentro de um intervalo. Analiticamente,
é possível resolver essas integrais. Analiticamente, eu consigo resolver essa integral. Só que isso é um trabalho bem trabalhoso, né? Não é uma coisa tão simples. Então, nós temos métodos numéricos para isso. Inclusive, na aula de integrais, a gente vai resolver esse problema lá da tabela de probabilidade usando métodos numéricos. Então, quando nós temos um problema que a solução analítica ela é muito, muito, muito difícil, a gente vai usar um método numérico e eles estão funcionando aí maravilhosamente hoje. Outra situação, né, aqui já é bem além daquilo que a gente, da graduação, por exemplo, é a equação de Navier-Stokes, né? As equações de Navier-Stokes, elas descrevem o fluido, né? Descrevem o movimento de um fluido. Então, você tem um deslocamento, um fluxo. Por exemplo, um fluxo de um rio, né? Um fluxo em um cano, né? Você abriu a torneira, você tem o movimento do vapor d'água saindo de uma chaleira. Navier-Stokes descreve tudo isso lindamente, né? Mas isso não existe, não tem ainda uma solução analítica para isso. Mas numericamente se consegue resolver essa equação, se tem videozinho, né, de solução, ou seja, se eu faço um esquema tridimensional, essa solução gera uma sequência de figuras, enfim. Ou seja, numericamente dá para fazer, né? Analiticamente não. E isso é uma situação muito comum na engenharia, porque vocês vão lá, tem aqueles simuladorzinhos, vocês tem os simuladores, né? Esses simuladores, nada mais, né, que está por trás deles são soluções numéricas, né? Ou seja, ele resolve numericamente. Bom, então, no cálculo numérico, né, o cálculo numérico, ele é uma disciplina, né? Ele é um conjunto de métodos de aproximação, certo? Então, a nossa disciplina vai apresentar métodos de aproximação. Tá? É isso que nós vamos trabalhar. Então, vamos ter métodos de aproximação de equações. Vamos ter métodos de aproximação de sistemas lineares. Vamos ter métodos de aproximação para resolver integrais. Métodos de aproximação para resolver equações diferenciais. Tá? Métodos de aproximação em uma tabela, que é a nossa boa e velha interpolação. Né? Interpolação é um método numérico. Né? Ou métodos de ajuste de curvas. Né? Você pega uma tabela, né? E você quer tirar informações dessa tabela. São métodos numéricos. Bom, quando a gente fala em aproximação, nós vamos falar necessariamente de uma palavrinha mágica, o erro. Então, toda aproximação tem um erro. Um erro está embutido. E o erro é o nosso, vamos dizer assim, nosso índice de qualidade da aproximação. Porque a gente toda aproximação está inerente a ela um erro. E nós vamos querer aproximações que geram o menor erro. Nós vamos querer aproximações, vamos querer métodos que geram os menores erros. Né? Então, nós queremos métodos que vão produzir os menores erros. E aí é que vem porque nós temos vários métodos. Por exemplo, para resolver o mesmo problema, a gente vai ter 2, 3 métodos. Né? Cada método vai ter a sua peculiaridade. Tá? Então, nós vamos querer métodos que minimizam erros. Né? Nós queremos métodos que minimizam erros.
Então, essa é a ideia de ter diversos métodos para a mesma coisa. Tá? Então, essa minimização de erro está muitas vezes ligada, né? Então, aí nós vamos estar trabalhando também com uma outra questão que vai surgir, que pode surgir, por exemplo, que é o custo computacional. Né? O que é custo computacional? É tempo. Né? É um custo computacional, é tempo. Outro custo computacional é a programação, né? Uma programação, ter várias linhas de programação, né? Mas o maior custo computacional é o tempo. Né? Pegar o tempo. Né? Então, nós queremos, né? Tipo, vocês podem fazer simulações. Eu fiz simulações que demorou semanas, né? Sei lá, já fiz simulações que demorou, sei lá, dias e dias. Acho que a maior que eu fiz demorou 15 dias. Né? E eu ali, todo dia olhando e o computador trabalhando. Né? Então, mas é porque eu estava resolvendo um problema com uma resolução muito detalhada, né? Ou seja, tinha muitos pontinhos para serem calculados. Né? Enfim, então, quando a gente fala de solução numérica, né, a gente também vai falar de custo computacional. Bom, então, quando a gente vai falar de cálculo numérico, que é um assunto que vai de métodos numéricos, como é um método de aproximação e como a qualidade da aproximação vai ser medida no erro, a primeira coisa que eu tenho que fazer na disciplina é definir para vocês o que é erro. Né? O que é o erro? O erro é o valor verdadeiro igual à aproximação mais o erro. Né? Ou você pode pensar de outra maneira. A aproximação é o valor verdadeiro menos o erro. Ou seja, essa equação aqui diz muita coisa. Né? Então, o valor verdadeiro é a aproximação mais o erro. Quanto menor é o erro, mais próximo do valor verdadeiro está a aproximação. Né? Então, no cálculo numérico, é um conjunto de métodos em que nós vamos fazer uma aproximação com o menor erro. Se a gente vai fazer uma aproximação com o menor erro, nós vamos estar próximos do valor verdadeiro. Certo? Bom, eu sei que eu descompartilhei. Tá. Então, aqui. Vamos lá. Tá, então, como a gente vai quantificar o erro? Como é que se quantifica erro? Da maneira mais tradicional possível. Né? A gente eu acho que alguns de vocês já devem ter, né, quantificado, já ter se deparado com o conceito de erro absoluto e erro relativo. Né? E aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos adotar, né, o x. Né? Então, x é um número real e x barra é uma aproximação. Né? Então, o que é o erro absoluto? O erro absoluto é um módulo, né? Um módulo entre o valor verdadeiro e o aproximado. Simples assim. Né? Esse é o erro relativo. Já o erro absoluto, que é uma medida que vai nos acompanhar bastante por aí, corresponde à divisão entre o erro absoluto e o valor verdadeiro. Né? E aqui eu tenho o costume de multiplicar por 100, ou seja, o erro relativo é uma porcentagem. Tá? Então, ele tem essa característica de ser uma porcentagem. Né? O erro absoluto, né, uma outra característica importante a gente destacar nele, é que por ele ser uma diferença entre as duas medidas, né, ou seja, se o x for quilogramas, o x barra também é quilogramas.
Então, o erro absoluto vai ser em quilogramas. Já o erro relativo, como eu sei que o numerador vai ser quilogramas e o denominador vai ser quilogramas, a unidade de medida dele não tem, ou seja, ele é adimensional. É por isso que serve a porcentagem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns exercícios, né, para a gente entender esse conceito básico de erro. Bom, então aqui temos duas situações. Então, ele considera a aproximação de E na X. Então, E na X, tá, pode ser aproximado, ou seja, tem esse sinalzinho aqui igual com esse tio, quer dizer que ele, E na X, ele pode ser aproximado por 1 mais X. Tá? Então, é uma aproximação extremamente grosseira. Tá? Extremamente grosseira. Então, ele fala o seguinte, dê o valor de E na 1. Né? Calcule os erros absolutos e relativos entre o resultado da calculadora com o resultado da aproximação. Né? Então, você vai comparar o que a calculadora deu com o resultado desta aproximação. E no exercício de baixo, ele pede para fazer o seguinte, né? Seja o polinômio, né? Determine P de raiz de 2, né? E calcule o P de 1,4142. O que é esse 1,4142? É a aproximação do raiz de 2, né? É a aproximação de raiz de 2. Então, em vez de eu colocar dentro do polinômio raiz de 2, eu vou colocar 1,4142. Simplesmente exercício de calculadora. Então, tá. Simplesmente isso. Vamos ver o seguinte. Qual é o valor verdadeiro de E na 1? Né? Se você for lá na calculadora e fizer o E na 1, você vai encontrar 2,718. Deixa eu ver na minha calculadora aqui. Minha calculadora, ó, eu esqueci de botar o 28 aqui, né? Mas eu vou assumir como valor verdadeiro, né? Eu vou assumir como valor verdadeiro esse, né? 2,7182818. Esse valor, ele tem muito mais casas decimais. Na verdade, ele tem infinitas casas decimais, né? Porque você tem... Porque o número de Euler é... O número de Euler ele é irracional, né? Então, ele tem... Né? Ele tem infinitas casas decimais. Então, você vê que já nessa representação, você tem um erro. Você não tem esse valor verdadeiro que eu estou assumindo, ele já é um valor que não é verdadeiro. Né? Porque, né, eu teria infinitas casas decimais. Como é que eu vou representar infinitas casas decimais? Então, eu vou e pego só uma parte. A gente sempre fez isso. O valor aproximado é 1 mais 1. Então, como é que eu sei que é 1 mais 1? Olha, o valor verdadeiro é E na 1. Peguei a calculadora e fiz. O aproximado está aqui, né? Então, esse aqui é o aproximado. Então, então eu fiz... Como é que eu sei que é o 1? Ora. Então, quando eu quero fazer o E na 1, eu já sei que o meu X é 1. Então, eu vou... Como ele está dizendo que isso aqui é uma aproximação, né? Então, se eu estou dizendo que isso aqui é uma aproximação, né? Então, no lugar do X eu coloco 1. Então, eu sei que a aproximação me gerou 2 e o valor verdadeiro é esse aqui. Então, se eu quero o erro relativo, né?
Se eu quero o erro relativo, ou melhor, se eu quero o erro absoluto, o que eu tenho? Eu tenho o valor verdadeiro menos o valor aproximado. Então, eu vou ter o módulo. Né? Aqui eu botei, eu arredondei, né? Então, o que aconteceu? Eu simplesmente peguei esse número, subtraí, tomei em módulo, né? E deu 0,71. Então, esse é o meu erro absoluto. Qual é o erro relativo? Bom, é pegar o valor absoluto, dividir pelo valor verdadeiro. Na hora que eu divido pelo valor verdadeiro e multiplico por 100, eu vou ter uma porcentagem. Tá? Então, essa porcentagem aqui é o meu erro relativo. Certo? Bom, então é uma situação bem simples, né? Não tem grandes mistérios. Então, quando a gente vai trabalhar com um valor absoluto, com erro absoluto, com erro relativo, é simplesmente isso. Tá. Agora, eu tenho um polinômio e ele pede para determinar o p de raiz de 2 e depois o p de 1,4142. Tá. Então, vamos lá. Como é que será que seria... vamos fazer as contas. Se eu for fazer aqui o p de raiz de 2. Então, lá. Botar raiz de 2 ao cubo mais 2 vezes raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 2 mais 1. Quanto é que dá raiz de 2 ao cubo? Isso dá 2 ao cubo. Raiz de 2 ao cubo. Bom, se a gente lembrar lá do colégio, eu sei que eu tenho raiz de 2 vezes 2. Então, vai 2 para fora e sobrou 2 raiz de 2. Então, sobrou aqui 2 raiz de 2 mais. Quanto é raiz de 2 elevado ao quadrado? É apenas 2, né? Muito bom. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos raiz de 2 mais 1, né? Ok. Agora, eu vou fazer, então, 2 raiz de 2 mais 4 menos raiz de 2 mais 1. Professor, não dá para fazer muita coisa. Não dá mesmo, né? Eu vou ficar com quanto? 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Sobrou raiz de 2. 4 mais 1. 5. Aqui, vamos apelar para a calculadora. Então, se eu pegar a calculadora, apelei para a calculadora. Mais 5. Eu obtive, botar tudo que eu obtive na calculadora. 41, 42, 1, 3, 5, 6, 2. Foi tudo que eu obtive na calculadora. Então, esse aqui é o valor, né? Vamos dizer que eu estou usando o valor verdadeiro, né? Mas a gente sabe que não é, porque a gente acabou usando a calculadora. Quando a gente acaba usando a calculadora, a gente acaba com a magia do valor verdadeiro. Tá. E se eu calcular agora o P de 1,4142? Como é que fica? Vou ficar com 1,4142 ao cubo mais 2 vezes 1,4142 ao quadrado menos 1,4142 mais 1. Bom, aqui eu vou usar a calculadora, né? Tá, então vamos lá. 1,4142 ao cubo. Onde está o cubo aqui? Tá aqui. Mais 2 vezes 1,4142 quadrado menos 1,4142
mais 1. E isso deu impressionante 6,41. 40, 69, 31. Então, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos um valor aproximado. Vamos dizer que esse aqui é o verdadeiro. O exato. Tudo exato. Né? Entre aspas. E esse aqui é o aproximado. Então, nós temos como medir essa distância a partir do erro absoluto e do erro relativo. Então, é o que a gente vai fazer agora. Só que agora são 8h30. E 8h30 é a hora do intervalo. E é o que nós vamos fazer agora. Certo? Então, eu vou, nesse momento, concluir, né? Aqui a gente vai fazer um intervalozinho, né? E aí a gente volta aí voltamos às 21h45, certo? Tá, eu vou ter que... Opa, aqui. Aqui eu vou ter que fechar essa janela aqui. Tá. Quem quiser printar, printe agora. Porque depois eu vou ter que fechar essa janela. Descartar. Certo? Tá. Então, 20h45 estamos de volta. Qualquer coisa aqui. Então, nós tínhamos calculado, né, feito, eu chamei aqui de P1, né? Quando eu estou trabalhando com a raiz de 2. Fiz a continha, cheguei até aqui. Aí eu vou fazer a segunda parte. Né? Eu chamei de P2, né? Quando eu vou pegar o P1,4142. Fiz a continha, deu 6,41, 4069. Ok. Como é que eu vou fazer o erro absoluto? A diferença, né, entre P1 e P2 deu esse valor. Ou seja, dá para ver que as duas soluções, as duas respostas estão muito próximas. Né? Ou seja, isso é na ordem de 10 na menos 4. Né? Por que é 10 na menos 4, professor? Porque depois da vírgula tem 3 zeros, então é na ordem de 10 na menos 4. Como é que fica o erro relativo? Bom, eu vou pegar o valor verdadeiro, melhor, eu vou pegar o erro absoluto, né? Que está calculado na linha de cima, e dividir pelo valor verdadeiro. Quem é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro nós estamos considerando o 6,4142, né? Esse valor aqui, como valor verdadeiro. Fazendo as contas, chegamos aqui. Então, aqui a gente convencionou, né? Aqui é uma convenção para o valor verdadeiro. Porque quando você pega na calculadora e calcula o raiz de 2, você já tem um problema numérico. E aí, a gente vai falar um pouco disso. A gente já vai ter um problema numérico. Tá? Vamos interpretar as medidas, né? O que tem essa diferença do erro relativo e do erro absoluto? Né? Por que tem isso? Então, vamos ver o que se propõe o problema. Né? Então, suponha que você tem a tarefa de medir o comprimento de uma ponte e de um ribite, e que obteve 9.999 centímetros para a ponte e 9 centímetros para o ribite, respectivamente. Os valores verdadeiros são 10.000 centímetros e de 10 centímetros, respectivamente. Então, você foi medir uma ponte e mediu um ribite. Obteve uma medida e comparou com o valor verdadeiro. Então, vamos verificar o erro absoluto
e vamos verificar o erro relativo. Vamos concluir alguma coisa, né? Então, olhar. O rebite. Rebite, 9 centímetros de valor medido e 10 centímetros de valor verdadeiro. Então, o erro absoluto do rebite é 1 centímetro. A diferença entre o valor verdadeiro e o valor e o valor medido é 1 centímetro. Qual é o erro relativo no rebite? O erro relativo no rebite é de 10%, né? Porque eu vou ficar com 1 dividido pelo valor verdadeiro. 10%. Tá. Agora eu vou olhar para a ponte. A ponte ela mede o valor verdadeiro 10 mil metros, 10 mil centímetros, né? E o valor medido é 9.999. Então, qual vai ser o meu erro absoluto na medida da ponte? 1 centímetro. Ou seja, é o mesmo erro que eu estou cometendo no medida do rebite, né? 1 centímetro é o erro absoluto. Porém, na hora de calcular a medida do erro relativo, o que nós verificamos? Que o erro na ponte é muito menor que o erro no rebite, né? Então, o erro relativo, ele vai trazer, ele é interessante porque ele traz a comparação, né? Ele vai conseguir trabalhar a proporcionalidade de forma eficiente. Então, a gente pode confiar mais, né, na hora de comparar duas medidas no erro relativo, porque ele vai trazer junto com ele a proporção. Dá para ver que claramente a medida do rebite tem um erro muito grande, né? 10% de erro, né? Qual é o sistema de qualidade aí que vai... Qual é o engenheiro de qualidade que vai admitir 10% de erro, né? Na hora de fazer uma medida num rebite. Agora, na ponte, né? Na ponte, a quantidade de 0,01% é um erro tão pequeno. Bom, então essa é uma interpretação dos tipos de erro, né? Mas nós temos, quando a gente fala de erro, nós temos dois tipos de erro que são bem presentes, que a gente tem que ter consciência. O primeiro tipo de erro é o arredondamento. E o outro tipo de erro é o truncamento. Tá. O que é o arredondamento? O arredondamento é quando a gente pega a calculadora e calcula a raiz de 2. Você calculou a raiz de 2 na calculadora. Aquele valor é exato? Não. Porque se você fizer no computador, você vai ter um outro valor para a raiz de 2, um pouco mais próximo, né? Mas ele não desmente a calculadora. E a representação do computador é exata? Não. Não é. Porque ele tem, sei lá, só 64 bits para representação caractere, do número. É limitado. Você não tem infinitas... Você não vai conseguir representar todas as infinitas casas decimais. Não tem como. Né? Eu pegar o melhor computador do mundo, você não vai conseguir representar π, raiz de 2, número de Euler. Você não vai conseguir fazer essa representação 100%. Você vai ter uma limitação da máquina. Então, todas as máquinas que nós usamos para calcular, sim, apresentam erro de arredondamento, tá? Então, aí nós temos já que ter isso em consideração. Tá? Então, quando a gente vai fazer a conta à mão, analiticamente, a gente vai ter um valor exato. Aplicando todas aquelas técnicas algébricas de simplificação, deixando a raiz, deixando na forma de fração, nós temos o valor exato. Mas se eu peguei a calculadora, na hora que se pega a calculadora,
nós vamos estar trabalhando com valores arredondados, né? Por mais que possamos procurar melhorar a quantidade de casas, né? Nós vamos ter valores arredondados. Nós não vamos estar trabalhando com valores verdadeiros. E o erro de truncamento? Bom, o erro de truncamento eu vou falar mais adiante. É o erro devido ao método, né? Devido ao modelo matemático que eu estou usando, né? Isso eu vou falar mais adiante. Então, o erro de truncamento, ele é um erro que está na forma como eu me aproximo. Então, toda vez que a gente está trabalhando com cálculo numérico no computador, nós vamos estar trabalhando com dois tipos de erro. Nós vamos ter o erro de arredondamento, porque nós temos um computador. Sim, gente, todos os computadores apresentam um erro de arredondamento. Sim, gente, sim. Né? Por isso que não dá para confiar nessa máquina. Né? Então, daqui a um pouco vai ter um movimento, sei lá, computadores, baixa o computador, né? Já tem um movimento da ficha auditável aí, que é voltar para o orelhão de ficha. Então, daqui um pouco a gente vai voltar para... Alguém vai lembrar, mas lá em 1910 era melhor porque não tinha um computador que não fazia arredondamento, era melhor trabalhar com raiz de 2, com fração. Sempre aparece alguém. Tá. E o erro de truncamento é o erro do método. O método de Newton tem um erro, o método de Euler tem um erro embutido, né? O método de integração vão ter erros embutidos. Esses erros são erros de que a gente vai chamar de truncamento, erros de aproximação. Mas isso a gente vai falando mais adiante. Tá. Mas da onde que vem o erro de arredondamento? O erro de arredondamento, o erro da máquina, ele está relacionado com a forma como o computador representa a máquina. Então, por exemplo, como é que o computador representa o número 7? Né? Tá aqui embaixo, né? O computador representa o número 7 desse formato. Né? Só que maluco, né? Primeiro, o computador trabalha de forma binária. Então, já muda o nosso mundo. Porque o nosso mundo é decimal e o computador é binário. Né? Então, o número 7, ele vai estar na base, o computador vai representar ele na base 2, né? E ele vai ter uma mantiça, né? Essa mantiça aqui, né, geralmente, sei lá, se é 64 bits, eu acho que são 64 espaços, se eu não me engano. Então, ele vai ter uma representação bem limitada. Então, todo computador tem uma representação limitada. Toda calculadora tem uma representação limitada. Tá? Então, o erro de arredondamento vem da representação. Antigamente, eu até falava mais sobre isso, fazia contas e convertia bases. Não vejo ganho nisso. Né? Eu acho que quem tem que converter bases, né, faz isso muito bem em outras disciplinas. Nas disciplinas que são mais... Nas disciplinas... O pessoal da computação deve de ver isso em outras disciplinas. Né? Bom. Bom, tem a questão de dígitos significativos, eu também não vou entrar nessa ideia. Eu já entrei nisso, já falei bastante em algum momento. Né? Mas dígitos significativos, né, numa base beta, por exemplo, na base 10, né, são todos os algarismos, né, de 0 até, caso se é até beta, até 9, que compõem, né, o número em questão. Né? Então, são todos os números que compõem o número em questão. E arredondar. O que é arredondar? Né? Se vocês procurarem por aí, vai existir uma definição perfeitinha que você tem que considerar um erro. Enfim, tem uma definição que vai dizer assim, olha, você tem tal erro que tem que ser considerado para ter um arredondamento. Não vou entrar nos detalhes, mas a questão é,
que o critério de arredondamento é que eu tenha o menor erro absoluto. Ou seja, o melhor arredondamento é aquele que gera o menor erro. Né? Então, quando a gente tem aquelas regras clássicas de arredondamento, elas estão fundamentadas nessa ideia de que quem gera o menor erro. Então, por exemplo, nesse número, se eu arredondar, eu tenho x1 e x2, né? Eu tenho o x ali, né? Se eu tenho o x, eu simplesmente tiro o 7, né? Eu venho aqui. Né? Tiro o 7. Tirei o 7. Né? E aqui eu fiz o quê? Eu botei o 9. Qual é o melhor arredondamento? É eu simplesmente esquecer a existência do 7 ou eu cortar tudo isso aqui e colocar 9. Qual é o melhor arredondamento? Bom, se eu for fazer um acompanhamento pelo erro absoluto, eu vou ver que se eu considerar o 9, eu vou ter o menor erro absoluto. Então, o melhor arredondamento é o arredondamento x2. Tá? Porque ele apresentou o menor erro. Então, essa é a justificativa daquelas regrinhas que a gente tem lá, né? Não vamos entrar naquilo porque temos coisas mais interessantes e legais para conversar. Tá. Bom, que é o erro de truncamento. O erro de truncamento é o erro devido ao método. Então, a gente vai começar a falar sobre esse erro, né? E aí, aqui, esse erro de truncamento, ele é uma coisa assim, é um erro amplo, né? Quando eu falo que é um erro amplo, a gente não vai ter assim uma medida, isso é erro de truncamento. A gente não consegue mensurar ele, né? A mensuração... Mas a mensuração... Mas a mensuração, ela... Como é que eu posso dizer? A gente não vai conseguir dizer, isso é erro de arredondamento, isso é erro de truncamento, né? Eles existem, eles estão presentes, mas a gente não vai conseguir separar eles, né? Então, a gente vai saber distinguir uma coisa da outra. Né? Então, quando a gente for começar a falar de métodos, a gente vai falar do erro que esse método produz, né? E é o erro de truncamento. Então, a gente vai começar a verificar esse tipo de erro, por exemplo, numa situação bem simples. A aproximação da raiz quadrada. Como é que a gente pode aproximar a raiz quadrada? Vamos supor que agora, nesse momento, aconteça o apocalipse zumbi e que não tenham mais energia elétrica e nem calculadoras e nem nada, né? Como a gente vai calcular a raiz quadrada de um número? Pois é. Então, existem maneiras de aproximar a raiz quadrada, né? Que não são aquelas maneiras malucas que tem nos videozinhos da internet, né? Que é usando a aproximação por retas tangentes. Sim, o cálculo, ele serve para isso também, né, gente? Então, por exemplo, e eu estou fazendo assim um exemplo, né? Se eu tenho o x igual a 1.1, né? Não, antes de eu entrar no x igual a 1.1, vamos olhar para o problema, né? Antes de eu olhar para ele. Então, eu tenho a função f de x igual a raiz de x. Então, essa aqui é uma aproximação da raiz quadrada, certo? Só que essa é uma aproximação da raiz quadrada para qualquer x
Não. Ela é uma aproximação para a raiz quadrada apenas próxima de x igual a 1. Isso não é uma aproximação. Se eu estivesse calculando raiz quadrada de 7, isso não ia ser, não daria certo, isso não. Né? Se eu estivesse calculando raiz quadrada de 0,5, também não daria. Ela só dá certo se for para 1,01, 1,1, 0,99, porque isso aqui tá na vizinhança, tá ali pertinho do 1. Então, essa aproximação só vale ali perto. Tá. Isso aqui também fica claro olhando para o gráfico, porque esse gráfico aqui ele não está ali só para enfeitar o slide, né? O gráfico está aqui para ilustrar o problema. Então, essa reta aqui, essa reta aqui. Então, a gente vê. E a raiz quadrada, ela forma essa curva em rosa aqui, né? Então, certo? Então, se eu entro com 1, se o x é 1, o meu y é 1. Se eu entro com 1 aqui, o meu y vai ser 1. Então, nesse ponto aqui, tanto a raiz quadrada quanto a reta, elas se encontram. Por isso que é reta tangente, né? Vocês viram isso lá em cálculo 1. Por isso que é reta tangente. Mas nessa proximidade aqui, né? Nessa proximidade aqui, a reta e a curva, elas estão bem próximas, né? Elas estão, né? Elas têm o toque ali em 1, mas ali perto entre o, né? Nessa linha aqui, nesse intervalo aqui, elas estão bem próximas uma da outra. Então, a gente pode, então, por isso que a gente pode dizer que na vizinhança de x igual a 1, eu consigo aproximar a raiz quadrada pelaquela reta. Já se eu for, né, por exemplo, aqui em 4, né, a raiz quadrada de 4 é 2. Né, ok, lindamente a gente sabe isso. Né? Porém, eu não posso botar aqui. Se eu botar 4 menos 1 dá 3. 3 que divide 2 dá 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. Não vai dar certo, né? Nós já vamos ter aqui um erro. Né? Então, não dá certo. Então, isso só dá certo na vizinhança do 1. Por isso que nós vamos trabalhar só com esses números. Tá, então... Então, vamos lá. Então, se eu vou pegar o 1,1, se eu for fazer pela calculadora, fazendo ele pela calculadora, eu vou ter esse número aqui, e aqui, claro, na calculadora eu arredondei ele, né? Eu fui lá e botei 1,041, peguei todos os dígitos que eu pude ver no visor. Tá, se eu for aplicar a aproximação, vou fazer a aproximação da reta. O que vai acontecer? Né? A aproximação da reta vai me gerar 1,05. Né? Então, eu fui lá, peguei o 1,1, coloquei no lugar do x. 1,1. 1,1 menos 1 dá 0,1. Né? 0,1 dividido por 2 dá 0,05. Então, 1 mais 0,05 deu esse valor aqui. Esse valor aqui é próximo desse valor aqui? Ele está um pouquinho longe, né? Mas... não. Dá para dizer que está próximo, né? Olhando assim, dá para dizer que está próximo. Se eu fizer... Vamos calcular o erro. Ver se tem os cálculos dos erros, né? Se eu fizesse o cálculo do erro... Vamos calcular aqui, não tem erro ali. Então, se eu fizesse aqui o cálculo do erro
relativo, né? Eu ia pegar 1,0488088 menos 1,05. Se eu fosse fazer do erro... Isso aqui é o erro absoluto, né? E eu vou dividir isso pelo valor verdadeiro. Valor verdadeiro, 88,8088. Ok. Né? Então, 1,0488088 menos 1,05. Aqui deu 1,191. 10 na menos 3, dividido por o valor verdadeiro. Zero, 488,088. Vezes 100, né? Que a gente vai botar a porcentagem. Isso deu um erro de aproximadamente 11%. Ah, professor, mas é negativo. Na calculadora tá dando um número negativo. Sim, tá dando um número negativo, mas a gente tem que esquecer que tudo isso aqui temos um módulo, né? Ok. Então, a gente já pode ver que o erro absoluto já dá na ordem de 10 na menos 3, né? Ou seja, já é um erro também pequeno. E o erro relativo é um erro na casa dos 11%. Então, é uma aproximação interessante, é uma aproximação, né, interessante. Faz uma aproximação. Mas o erro aqui, nós vamos estar contando agora, né, esse erro, essa diferença aqui, ela se dá pelo truncamento, ou seja, ela se dá pela aproximação, pela forma como eu calculei a raiz quadrada. Né? A forma que eu calculei a raiz quadrada usando a calculadora e a forma que eu usei a raiz quadrada sem usar a calculadora, né? Usando essa aproximação aqui. Tá. Então, se eu for calcular agora a raiz quadrada do 0,099, né? Então, fazendo essa... usando a calculadora, encontramos esse valor. Né? Ok, valor, peguei todos os dígitos da calculadora e coloquei ali. Então, vamos dizer assim, a gente define como valor verdadeiro. Se for pegar aplicando na aproximação da reta, eu vou e aproximo na aproximação da reta. Então, no lugar do x, né? No lugar do x, eu coloquei 0,99. 0,99 menos 1, menos 0,01. Divido por 2, faço subtração, deu esse valor aqui. Então, repara, esse valor aqui e esse valor aqui são próximos. Se eu for fazer o erro relativo, tá? 0,99 dividido pelo valor verdadeiro, né? Faço essa continha. Zero ponto. Vamos fazer o seguinte. Menos 0,995 dividido pela raiz, né? Deu um valor bem pequeno, né? Que deu aproximadamente 1,26 vezes 10 na menos 3, né? Por cento.
Isso é um valor bem pequeno. Né? Bem pequeno. Tá. Beleza. Então, a gente vê. A gente está comparando aqui as formas de calcular a raiz quadrada usando, então, esta aproximação, que é o quê? A reta tangente. Como é que a gente obteve a reta tangente? Bom, lá o cálculo 1, a gente obteve retas tangentes, né? E aqui no cálculo numérico, né, a gente vai usar a reta tangente para fazer o que a gente chama de aproximação linear. Né? O que é a aproximação linear? Né? O próprio nome já diz, eu vou aproximar usando uma reta, usando uma linha. Né? E essa aproximação usando uma reta, usando uma linha, ela vai se dar pela reta tangente. Bom, se a gente já está esquecidinho do que a gente, né, almoçou ontem, então é bom a gente recordar a forma de obter a reta tangente, né? Que é nada mais, nada menos que uma equação de reta, como a gente estudou lá no ensino médio, só que agora a nossa declividade, né, nada mais é do que a derivada, né? E esse meu y0 aqui, ou né, esse meu y0 nada mais é do que a função, né, calculada no ponto x0. Né? Então, então, isso aqui a gente viu lá no cálculo 1. Então, nós vamos fazer uns exercícios envolvendo isso, né? Então, foi por aqui, né, que a gente, então, obteve a aproximação da raiz quadrada, né? E aí vem aquela historinha do zoom, né? Então, a gente pode ver o seguinte, né? Aqui, por exemplo, aqui é um outro exemplo. Aqui a gente tem uma aproximação em, né, nós temos uma aproximação no ponto 1 do x ao quadrado. Mas se eu for aumentando o zoom, eu vou aumentando o zoom, eu vejo que próximo de x igual a 1, né? Quando eu estou cada vez mais próximo de x igual a 1, eu verifico, né? Quanto mais próximo de x igual a 1, eu verifico que tanto a curva em azul quanto a reta, né? Quanto a reta e a curva e a reta em azul, elas são próximas. Tá. Então tá. Então vamos lá. Obter uma aproximação linear da função. Né? Vou obter a aproximação linear da função. Né? Da raiz quadrada na vizinhança de 4. Tá. Então, nós queremos, então, agora obter uma aproximação para a raiz quadrada próximo do 4. Então, como é que nós vamos fazer? Então, primeiro, é uma aproximação linear. Se é uma aproximação linear, nós queremos o quê? Uma reta tangente. Como é que a gente calcula a reta tangente? Bom, y igual a f de x0 mais a f' de x0 vezes x menos x0. Ok. Tá. O que é f'? F' é a derivada. Então, eu vou ter que calcular a derivada. Então, como é que eu calculo a derivada da minha função f de x igual a raiz de x ou x na 1/2? Isso é 1/2 vezes x na 1/2 menos 1, x na menos 1/2, né? Os lindos tempos de cálculo 1. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Né? Por que foi parar a raiz lá embaixo? Porque nós temos um sinalzinho negativo aqui, 1/2 menos 1, menos 1/2, né? Mas nós queremos calcular isso no
f' de x0. Quem é meu x0? A vizinhança de 4. Então, isso aqui é f' de 4, ou seja, é 1 sobre 2 raiz de 4, ou seja, é 1 sobre 2 vezes 2, que é 1 sobre 4. Então, nós já sabemos quanto vale esse valor aqui. Exato. Agora, quanto é o f de x0? O f de x0 é o f de 4. Bom, quem é a função f? É a raiz. A raiz é 2. Então, a gente já tem. Vamos botar uma corzinha aqui. Nós já sabemos que isso aqui vale 2. Já sabemos que isso aqui vale 1/4. E já sabemos que isso aqui vale 4. Então, vai ficar y igual a 2 mais 1/4 de x menos 4. Então, isso aqui aproxima, ou seja, essa reta, né? Ou seja, essa reta, ela aproxima a raiz quadrada de qualquer número na vizinhança de 4. Né? Então, vamos organizar isso aqui. Isso aqui é só rascunho, né? O verdadeiro... Tá tudo aqui embaixo. Vamos apagar aqui. Eu digitei tudo isso aqui bonitinho, então não... Mas é sempre bom escrever um pouco também, né? Então aqui as continhas, elas estão todas aqui, ó. Mas que alguém diga assim, ele apagou o quadro e não deu para eu copiar. Porque está tudo escrito, né, gente? Se eu vou apagar o quadro é porque já está tudo escrito. Então, a aproximação linear é a reta tangente, só que aqui no ponto, né, professor, x igual a 4, professor aqui, né, que é 4, né? Vamos corrigir o professor. Fazendo as continhas, né? Tudo igual, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Fazendo todas as continhas, nós chegamos, né, nessa situação aqui, onde eu tenho y igual a 2 mais 1/4 vezes x menos 4. Então, né? O que acontece? Eu posso distribuir. O que é distribuir, professor? Eu não lembro o que é isso. Eu pego fazer 1/4 vezes x. Quanto é que dá 1/4 vezes x? 1/4 vezes x. Quanto dá 1/4 vezes 4? Dá 1. Né? Professor, mas eu queria deixar assim. Tranquilo. Né? Mas tem que saber o que fazer com uma distributiva, né? Então, nós temos o quê? 1/4 de x, 2 menos 1, 1. Né? Sempre acho que, né, eu sempre imagino assim, que engenheiros eles têm que ter, sim, uma boa base de domínio algébrico, né? Para resolver os problemas deles. E também, daqui um dia, algum de vocês quer fazer algum concurso para alguma prefeiturazinha de interior aí, vai conseguir, né? Não vai ter problema. Tá. Ok. Então, mas qual é o problema? Qual é o objetivo? O objetivo é usar a aproximação linear para calcular a raiz quadrada de 4,05. Né? Então, esta aqui é a nossa aproximação linear. Né? Então, isto aqui é a aproximação linear. Então, achamos a aproximação linear. Usando quem? A reta tangente. Tá. Muito bom.
Tá, então agora eu quero calcular a raiz quadrada de 4,05. Muito bem. Então, se eu usar essa aproximação linear, no lugar do x eu vou colocar quem? O 4,05. Né? Então, se eu coloco no lugar do x o 4,05, que valor eu vou obter? 2,0125. Né? Ou seja, eu dividi o 4,05 por 4 e somei com 1. Né? Sem grandes mistérios aqui. Ok. Tá. Agora, se eu faço pela... Então, se eu fiz pela aproximação linear, a resposta é essa, né? Então, a raiz quadrada aproximada pela aproximação linear é esse valor aqui. Então, eu fiz a aproximação linear. Tá. Se eu calculo na calculadora, eu vou lá na calculadora e eu vou obter este valor aqui. Qual é a diferença? Opa. Temos uma diferençazinha, né? Temos uma diferençazinha. Né? Ó, 0 com 0. E aqui nós já começamos a ter uma diferença. Mas não é uma diferença, né? Dá até para passar, vamos dizer assim. Dá para passar essa diferença. Né? Ok. Professor, uma dúvida. Esses 2,025 saiu da aproximação, né, que a gente achou. Isso. Eu acho que o senhor, de repente, só inverteu o número, porque é 2,0125. Faltou 1 ali na frente do 2, eu acho. Tá faltando 1, né? Tá, daí tá bem mais verdade. próximo, na verdade. Tá bem mais próximo, é verdade. Eu aqui digitei errado. Deixa eu só... Vamos corrigir isso aqui, então. Vamos corrigir o ponteiro aqui, tá? Já compartilha a tela. Isso, agora sim. Errinho de digitação. Então, assim, a gente vê que são valores bem próximos, que já ele está mudando, né? Agora ficou mais fácil. Ele só mudou na 1, 2, 3, na quarta casa ele mudou e já não é uma mudança tão grande assim, né? Então, vê que a aproximação, ela funciona bem próximo de 4, que é o que indica o gráfico, né? Ela vai funcionar muito bem próximo de 4, porque passou do 4, ela não funciona nada, né? Não funciona muito bem, né? Se a gente olhar aqui, né? Aqui perto do 4, né? Aqui está o 4. Então, x igual a 4. Aqui nós temos a reta tangente, né? Em azul. E em verde, nós temos a raiz quadrada. Né? Então, a gente vê que elas se tocam exatamente em x igual a 4. Mas na aproximação ali, elas são bem pertinho uma da outra, né? Então, por isso que eu posso usar a reta para aproximar a raiz quadrada. Mas nem sempre, como eu disse para vocês. Saiu dali, dessa aproximação, a gente já começa a ter problemas. Tá. Vamos indo. Tá. Vamos fazer agora um problema terrível, envolvendo senos e cossenos. Tá. Para obter a aproximação linear. Ali eu não calculei os erros relativos, mas depois vocês calculam os erros relativos, vocês vão ver que são bem próximos. Tá. Obter a aproximação linear da função seno na vizinhança de 60 graus. Tá. E fazer uma aproximação para 61 graus. Tá. Então, aqui nós vamos fazer uma
começar a falar sobre, né, medidas de ângulo, né? Precisamos falar sobre medidas de ângulo. Então, primeiro, 60 graus, nós sabemos que corresponde a π sobre 3 radianos. Ah, professor, mas por que a gente tem que levar para os radianos? Porque o radiano é uma medida em número real, né? Ele está na escala dos números reais. O cálculo, ele está na escala dos números reais. A tabela de derivadas integrais está na escala dos números reais. O grau é uma medida de ângulo que não está na escala dos números reais. Ela é uma outra escala. Então, por isso, é necessário fazer a conversão de grau para radiano. Certo? Bom, levando em consideração a forma como é feita a medida, né? Então, eu sei que, né? Se eu sei que 60, a gente pode pensar assim, se 180 graus corresponde a π radianos, então 61 graus corresponde a x radianos. Então, se eu sei que x vai ser quanto? Vai ser π vezes 61 dividido por 180. É o que nós temos aqui, assim que a gente obtém. Se você quiser calcular, fazer a continha, você pode fazer 61 vezes 3,1415,9 dividido por 180 e vai te dar o valor, né, em número real. Lembrando que π sempre é 3,1415,9, tarará, tarará, né? Porque uma criatura já me disse que π era 180 e eu, enfim, né? Já tive um treco. Mas eu tenho um aluno, esse tipo de aluno, eles odeiam o soro, eles querem que o professor infarte, tem um infarte no meio do semestre. Ele me diz assim, ai, que π é 180. Né? Enfim. Por isso que o professor tem cabelo branco já, tão novinho, o professor com cabelo branco. Tá. Então, mesmo esquema, né? Nós queremos fazer uma aproximação linear. Aproximação linear, nós queremos o quê? Nós queremos a reta tangente. Então, tá. Vamos pegar a canetinha aqui e vamos escrever. Então, y igual a x0 mais f' de x0, x menos x0. Então, eu sei que o meu x0 é π terços, né? O meu f de x é seno de x. Então, o f de π terços é o seno de π terços. Seno de π terços é raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, na minha calculadora não deu isso. A minha calculadora deu 0,8660 25, parará, parará. Sim, é a mesma coisa. Se você fizer raiz de 3 sobre 2, dá esse valor. Depois, precisamos calcular a derivada. Então, qual é a derivada da função seno? A derivada da função seno é cosseno de x. Tá? A gente viu lá no cálculo 1, cálculo 2, a gente faz isso também, né? Então, eu vou fazer f' de π terços, eu vou ter cosseno de π terços, e quanto é o cosseno de π terços? 1/2. Então, nós podemos montar a continha, né? Y igual a raiz de 3 sobre 2, mais 1/2 de x menos π terços. Né? Então, está aqui a nossa aproximação linear. Ah, professor, mas no exercício anterior você
distribuiu. Exatamente. Você não distribuiu. Então, ficou π. Quanto é que dá? 1 vezes π, dá π. 2 vezes 3 dá 6. Ah, e agora? Eu quero ver como ele vai sair dessa coisa horrível que ele criou. X sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos π sobre 6. Pronto. Isso aqui tudo é um número, né? Vou botar na calculadora e vai me gerar um número. Pode deixar assim, pode fazer assim, à vontade. Né? Qualquer uma das formas está certa. Então, isso aqui é a nossa, né? Isso aqui, então, é a forma, é a aproximação linear, né? Ok. Né? Beleza. Vamos apagar isso aqui. Ah, Tá. Isso aqui tá tudo bem digitadinho aqui. Já vamos subir com tudo. Vamos apagar o quadro, porque agora no quadro vai subir as contas direitinho. Quem é do tempo da FTech lembra que a gente tinha um quadro grande e o professor estava sempre apagando. Tá. Aqui. Tá. Então tá, então. A aproximação linear, a derivada ao cosseno, temos o π terços, colocamos tudo ali, fizemos as contas e chegamos aqui, né? Aqui, o que eu fiz aqui? Ah, aqui no dia eu fiz... Aqui eu usei, eu lembro que eu usei eu usei o Scilab. Tá, mas eu vou fazer com vocês o seguinte. Já vou entrar aí. Deixa eu ver. Tá, vou fazer uma propaganda. Tá, enquanto ele não abre. Tá. Bom, eu falei para vocês desse ambiente aqui, né, que é o Octave. O Octave, ele pode ser uma calculadora, né? Ele pode servir simplesmente como uma calculadora. Então, nesse momento eu vou usar ele com vocês apenas como calculadora. Não vou fazer nada mais do que isso. Então, nós estávamos resolvendo aquele problema da aproximação, né? Então, nós queríamos fazer uma aproximação do seno de 61, né? Então, primeira coisa, a gente sabe que o seno de 61, né, eu vou chamar de x, né? É quem? É 61 vezes o π dividido por 180, né? Tá ali, né? Ele gravou, quando eu fiz isso, né? Ele simplesmente gravou dentro da memória, botou no lugar do x aquele número. Ok. Tá. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar esse resultado para nós fazermos a aproximação, para calcularmos o valor então, pela aproximação linear, né? Então, como é que nós vamos fazer? Botar aqui o y por aproximação linear. Linear. Isso aqui é nome de variável, né? Nome de variável é que nem nome de filho. Né? A gente vai tendo criatividade. Então, qual era a aproximação linear? Era raiz de 3 sobre 2. Como é que escreve raiz de 3 no computador? Raiz de 3 dividido por 2.
mais, vamos botar assim, 1 meio, né? Vezes x, né? Quem é o x? Bom, o x a gente já definiu quem é. Menos quem? Π, que divide 3. Então, se a gente olhar lá no resultado que a gente fez, né? Vamos olhar aqui. Vamos pegar o nosso resultado. Será que o professor digitou certo? Ó, raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio vezes x menos π terços. E nós queremos aproximar, né? E nós queremos o x sendo 61 π sobre 180, né? Nós queremos aproximar o valor do seno de 61. Ok, então vamos lá. Então vamos descompartilhar e compartilhar aqui. Então, quando eu der um Enter aqui, ó, vamos lá, dar um Enter. Ó, ele disse que o valor aproximado era 0,87475. Ok. Se eu fizer o seno de x, vou botar aqui o valor verdadeiro. Vou botar aqui y, valor verdadeiro. Vou botar VV. O seno não é sim, não é seno, né? Porque esses programas geralmente são em inglês e é sim de x. Quanto é que será que vai dar o sim de x? Um valor bem próximo, né? Como é que a gente pode calcular o erro relativo? Olha, vamos botar o erro absoluto. O erro absoluto pode ser, né, o módulo, né? Vou botar aqui o ABS corresponde ao módulo do y, né, a para o linear, menos o y VV, né? Então, o erro absoluto é bem pequenininho, tá? Agora, você vai fazer o erro relativo. Né? O erro relativo, eu vou pegar o erro absoluto e vou dividir pelo valor verdadeiro, né? Ah, vou multiplicar por 100 e vou dividir pelo valor verdadeiro. Y deu 0,015. Então, é um erro bem pequeno. Né? É um erro bem pequeno. Ah, professor, eu podia ter feito tudo isso na minha calculadora, porque eu poderia ter feito tudo na calculadora, só que aqui eu estou mostrando para vocês o Octave. Como eu disse, o Octave é uma ferramenta que a gente vai usar na disciplina, em alguns momentos, mas que não vou colocar a goela abaixo, porque eu sei que tem aquela ala que vai dizer assim, ah, mas eu não gosto de programar. Não programe. Ah, eu não gosto desse tipo de software que eu tenho que... Né, porque eu já tenho a calculadora. Fique à vontade. Mas tem aquele povo, né, que vai precisar de programação. Né? Tem aquela outra ala que vai precisar desse tipo de ferramenta, que gosta desse tipo de ferramenta, e eu tenho que agradar a todos. Né? Então, eu vou apresentar o Scilab. E se eu tivesse que escolher, assim, tipo, uma ala, eu já vou ser bem tendencioso na minha escolha. Sim, eu prefiro o Scilab em relação ao Excel. Né? O Scilab, o Octave, em relação ao Excel. Porque o Excel é legal, eu vou apresentar, vou mostrar, mas o Octave é muito mais versátil, tem muito mais possibilidades, né, de escrever rotinas e fazer coisas do que o Excel. Né? Conheço pouca gente que consegue programar dentro do Excel. Né? E o Excel não é uma ferramenta científica. Né?
é uma ferramenta do cotidiano. Tanto que eu estava esses dias vendo como o Excel resolve equações básicas. E ele resolve, mas não tão bem quanto a gente vai resolver, por exemplo. Né? Então, né, ele tem as suas limitações. O Octave faz um monte de coisa, certo? Então, a gente pode usar o Octave como calculadora. Como eu baixo o Octave, professor? Muito simples, você vai no Google e pede para baixar. Né? Aqui ele está na versão 5.10. Deixa eu ver uma coisa aqui. Né? Ele baixa tranquilo. Download. Ele baixa bem tranquilo, sem grandes mistérios, tá? Botar Octave Download, ele já vai na página dele, e aí você vê aqui qual o seu sistema operacional, né? Quando eu conheci, ele só funcionava em Linux, né? E aí eu baixei ele numa versão do Linux que eu tinha, e ele funcionava bem direitinho, né? Mas aí você vê qual o sistema operacional, e ele baixa tranquilo, funciona direitinho, certo? Então, o Octave é uma ferramenta bem interessante para vocês usarem para resolver problemas, tá? Bom, eu acho que era isso por hoje, né? Eu tinha mais algumas coisinhas aqui, mas eu vou deixar para a semana que vem. É isso, deixa para a semana que vem. Isto. Então, era isso aí por hoje. Eu tenho algumas coisinhas mais, mas semana que vem a gente segue o barco, né? Vamos fazer outras coisas, vamos continuar falando de aproximação